Querida comunidade, neste domingo, a Igreja do Brasil celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. No calendário litúrgico da Igreja, o dia 15 de agosto é o dia da Assunção. No Brasil temos a autorização, por meio da Conferência dos Bispos, de poder celebrar essa festa, celebrando o último dogma mariano assumido pela Igreja em 1950, celebrado no domingo mais próximo, no domingo seguinte ao dia 15, quando este não cai no domingo. Então, por isso, temos sempre a alegria de, neste domingo do tempo comum, celebrar a solenidade de Nossa Senhora da Assunção. Aqui nós estamos diante de um grande mistério de Deus para com a humanidade. Deus escolheu uma menina, uma mulher, uma criatura sua, para ser especial no olhar de Deus para com ela, e a fez tão humilde, tão simples, para que nós pudéssemos também, olhando para Maria, contemplar a nossa vida. Deus escolheu Maria, Deus escolheu uma mulher para ser a mãe de seu filho. Imaginemos que graça, não é? Com certeza, eu pergunto a vocês se sentem abençoados por Deus? Sim ou não? Sim. Temos graças de Deus sobre nós, não é? Imagine então Maria, de ter sido a mãe, de ter sido aquela que gerou no seu ventre o Filho de Deus. Foi concebida pelo Espírito Santo, permaneceu virgem, a imaculada, a preparada por Deus desde antes, não foi tocada pela força do pecado original, como todos nós, a nossa tendência ao pecado. Fora então amada por Deus e preparada para ser aquela que geraria. Maria teve a graça de, dos seus 9 meses, trazer Jesus no ventre. Depois, quanto menino nascido, segurar o próprio Deus no seu colo, amamentá-lo, cuidar. Que graça tão grande! E por isso os padres da Igreja, já no 2º, 3º século, que escreviam sobre Maria, diziam: este corpo tão belo, este corpo que foi preparado por Deus, e aí os primeiros dogmas cristológicos da Igreja, que davam também a ela, por meio do seu Filho, a graça. Quando a Igreja confirmou no primeiro concílio que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, disse então: Maria é mãe de Deus. Em Nicéia, em Éfeso, completando assim toda a tradição da Igreja. Depois, sempre virgem, em 1800 e pouco, a Imaculada. E eu dizia, os padres da Igreja escreveram: este corpo preparado, imaculado, não iria, como o nosso, voltar para a terra, voltar a ser pó. O Filho a levaria consigo, em corpo e alma, para o céu. Por isso, desde o início, a Igreja tem essa tradição de dizer, chamar o momento da morte de Maria. São João Paulo II deixou isso claro no seu escrito: Maria morreu. Ela teve o seu momento de fechar os olhos para este mundo, mas Jesus, os anjos, não deixou que o seu corpo se corrompesse na terra. E por isso ela foi levada
ela foi levada e o seu corpo assunto, por isso Assunção, ela foi levada para o céu. E Maria então fechou os olhos para este mundo, como um dia nós também fecharemos, mas o nosso corpo volta à terra, o nosso corpo se dissolve, o nosso corpo volta a ser pó. Nós ressuscitaremos um dia no céu gloriosamente, essa é a nossa fé. Nos encontraremos todos no céu, mas por primeiro, a primeira, podemos assim dizer, criatura humana que tem a sua primazia entre todos nós é Maria, aquela que está aguardando no céu os seus filhos. Por isso essa festa de hoje, quando olhamos a Assunção de Maria, é pensar como rezamos na oração inicial da missa, para que um dia também nós possamos merecer contemplar a Deus na eternidade. O nosso caminho neste mundo é um caminho também, como o de Maria, de obediência, um caminho rumo à meta final. Nós traçamos objetivos, metas em nossa vida, nós temos sonhos, nós criamos expectativas, isso é importante, mas o material deste mundo vai terminar. Nós não podemos esquecer, meus irmãos e irmãs, de prepararmos, pensarmos, arquitetarmos como chegaremos na meta final, no reino eterno. Por isso o nosso caminho aqui deve ser um caminho também de obediência ao Senhor, de escuta da palavra, de meditar essa palavra no coração, e o próprio Jesus diz: feliz aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Por isso, feliz o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, feliz o homem e a mulher pobre em espírito, feliz aquele que semeia a paz, feliz aquele que vive a caridade, que vive o seu coração também voltado ao próximo. E Maria nos ensina tudo isso. Por isso, Nossa Senhora, no Concílio Vaticano II, quando concluído a Constituição sobre a Igreja que os bispos escreveram, no último capítulo, no capítulo 8, diz sobre Maria, a bem-aventurada Mãe de Deus, ela é modelo para a Igreja. Nós podemos chegar no céu não rezando a Nossa Senhora, sim. Nós podemos ser salvos não gostando de Maria, sim. A salvação vem de Jesus Cristo, isso nós temos que saber. Porém, é muito melhor ter uma mãe, porque humanamente nós sabemos o que é ter uma mãe, não é? A mãe é aquela que se preocupa, que cuida. A mãe é aquela que dá de si para o filho. A mãe que perde noite de sono para fazer o filho dormir. A mãe que se esgota para gerar, para dar vida. A mãe que fica muitas vezes doente para curar o filho. Quantas mães que nesse caminho de dores também eu já encontrei, mães que vendo o filho doente, com dor, diz assim: eu podia sentir no lugar do meu filho. Já abracei mães que perto, velando o seu filho, diz: por que Deus não me levou ao invés de levar o filho? Esses exemplos para dizer o que é ter uma mãe. Por isso a nossa devoção a Maria, uma mãe. E uma mãe que está no céu. E esta festa de hoje nos faz olhar para o céu. Caminhar neste mundo, com os pés aqui, com a nossa missão a ser exercida aqui, mas com o coração voltado para Deus. Nós estamos no mundo,
mas nós somos do céu. Nós somos filhos e filhas do céu. É para lá que caminhamos e espero um dia encontrar todos para caminharmos juntos ao reino definitivo. Que Maria da Assunção interceda a Deus por nós para fazermos este caminho de fé em Jesus, crendo que um dia ressuscitaremos com Ele e estaremos todos juntos na ressurreição eterna. Amém.